divertido, porque o tema aqui é sobre criatividade. E bem-vindos ao Trends News, na casa da vovó, aqui no Rectal. E eu tô aqui com gente bacana demais. Primeiro, gente que eu gosto muito. Paulo Imediato, Ana Flávia Ribeiro, nossa malvada favorita, que você já conhece. E Augusto Aiello, da Voz Sem Asas. Mas, assim, para começar esse papo, eu quero falar com vocês que a gente está muito preocupado com o tema da criatividade e da AI na criatividade. A Bilibili está aqui também pedindo para participar do episódio, só para vocês saberem, Bilibili é nossa mascote favorita, né? Única. A única, inclusive. E aí, a gente está seriamente discutindo nas nossas rodas aqui de bares, de lugares que a gente vem passando, sobre como a IA está influenciando na criatividade, e às vezes positivamente, mas em alguns momentos a gente questiona o quanto isso está sendo bom, né? E esse papo ele é sobre isso, sobre a gente falar um pouco desse tema. E aí eu quero brincar aqui com os meus convidados ilustres, e para a gente ser um pouco mais criativo, eu quero convidá-los a se apresentar como se vocês estivessem explicando para a avó de vocês e para as vós de todos os nossos telespectadores e para o vô aqui, o Ivan Callas, quem vocês são e o que vocês fazem, né, atualmente. Explica para a avó aqui o que vocês fazem. Começa aí, Paulinho. Começa comigo? Não, primeiro eu tô feliz de eu não ser o malvado da mesa. Você já... Porque geralmente... Porque normalmente é isso que acontece, né? Mas vamos lá, eu sou mineiro de Belo Horizonte, e eu tenho que explicar pra avó, não é isso? É pra avó. Os avós, beleza. Eu conto histórias que falam sobre como as pessoas se sentem no dia a dia do trabalho delas. Eu conto histórias sobre pessoas que estão pensando sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre as tecnologias. Eu faço a curadoria dessas referências, né? Eu reúno essas referências numa carta que eu mando quinzenalmente para as pessoas. Eu também conto histórias no MIT Sloan Review. E eu ajudo empresas a ganhar mais dinheiro de uma forma mais eficiente, fazendo o que elas não estão acostumadas a fazer. Muito bem. Entendeu, né, vó? Vó, depois você não fica perguntando o que o Paulo, filho do Paulo, fica fazendo, hein, vó? Vamos lá. Ana, minha malvada favorita, você pode explicar pro vô Callas o que você faz? Posso. Oi, vô. Saudade, tudo bem? Vô, sua neta virou uma pessoa legal. Se eu tinha medo, né, de eu não virar uma boa pessoa, virei boa pessoa, vô. Custou, mas eu virei, tá? 56 anos, a gente vira, né? Vô, virei professora de filosofia. Sabe aqueles jovens perdidos que você falava que precisavam de ajuda? Pois é isso que eu faço. Vô, eu ajudo esses jovens a pensar e entenderem o mundo. Mas ajudo os velhos também, vô. Tá cheio de barbudo, careca e pelancuda que nem eu, que precisa entender o que o mundo faz. Eu ajudo essas pessoas também. E, vô, você falava que era importante ganhar dinheiro, né? Eu ganho. Trabalho com tecnologia também, vô. Mas eu juro, vô, que o que eu sou mesmo é filósofa. Beijo, vô. Demais. Desse jeito. E aí, Augusto Aiello, queremos saber não, o vó quer saber que Augustinho tá fazendo nessa vida agora. É emocionante esse trem, né? De falar com a avó, ainda mais que ela foi. Então a saudade é a primeira coisa, não né? É, cara, a minha também. Nossa, na hora que você falou, me arrepiou. Amor, eu acredito muito, vó, que só a educação transforma. Acredito de verdade. Acho que tudo que eu ganhei de base de educação, que eu pude crescer, de ser jovem aprendiz, ter chegado onde cheguei, ter virado Forbes, que é uma revista muito famosa aí de negócios, né? Mas é muito doido que eu acredito que a gente tem que construir oportunidades, construir pontes. Eu acredito muito nisso. Que não existe graça nenhuma em crescer só. E para isso que eu trabalho. E quando eu entendi isso, que não tem graça crescer só, que é muito melhor a gente crescer como pessoas, como colaborativo, né? Como mundo, né? Humanidade, eu comecei a buscar espaços dentro dos meios para ver onde as pessoas precisam, né,
construir essas oportunidades, essas estruturas. E aí a gente veio com a Voz Sem Asas, para entrar em empresas e ajudar as empresas a estruturarem processos internos para que os colaboradores que queiram fazer a diferença, que é quem quer intraempreender, que é a nossa grande bandeira, para que essa pessoa tenha espaço, tenha visibilidade. E é isso que eu faço. Permito que as pessoas causem dentro de estruturas que é muito desafiador, né, para você causar. E eu sou apaixonado por esse trem. Muito bom. Ah, vou falar aí com a minha avó também e com o vô, né? Com o vô Carlos. O vô, a minha avó também já se foi, né? Mas vós e vós, eu sou a Nai. Ô vó, você lembra que eu dava aula para as bonecas? Pois é, eu virei professora também. Mas é duro, viu? Vida de professor não é fácil, não. E ensinar gente jovem ou gente menos jovem, vó, não é fácil de todas as formas. E vó, eu estou ensinando um trem que é difícil, às vezes, das pessoas entenderem, que é esse trem de inovação, tecnologia. Para que usa isso? Como que usa isso? E aí vem um treco que se chama AI e bagunça tudo. Bagunça até a vida do professor, sabe, vó? É impressionante. Mas, principalmente, sabe o que tem bagunçado, vó? A cabeça das pessoas. Então, o negócio tá feio. Mas o que eu amo muito, vó, é fazer isso aqui, ó. Reunir amigos, reunir gente e aprender. Aprender todos os dias, vó. Então, onde eu quer que eu esteja, seja trabalhando, seja dando aula, seja na nossa roda de conversa, meu negócio é conhecer gente e conectar gente boa. Então, é isso que eu gosto, vó. Bom, olha, já começamos arrepiado. Foi bom, hein? Ó, esse trem da avó aqui. Ó. Gente. Brincadeira do copo, né? É brincadeira do copo. Rodem o copo. Agora vamos pro jogo mesmo. Bora. Né? Então, assim, a AI chegou avassaladora. Obviamente, a gente está falando de AI generativa, né? Todos nós sabemos que AI existe há 60 anos, sei lá, ou mais. Mas a gente viu aí nos últimos 3 anos a AI bagunçando realmente os negócios, a cabeça das pessoas, as profissões. E hoje a gente vê filmes sendo feitos por IA, imagens sendo feitas por AI. E a criatividade mesmo, as criatividades até dos textos. Eu sei que todos vocês aqui nessa mesa gostam de escrever como eu. E todos vocês aqui nesta mesa usam AI também para colaborar nas suas escritas em vários momentos. Mas a minha pergunta é bem direta aqui. Como é que fica a gente que veio dessa natureza criativa nessa história da AI? Como que a AI vem influenciando e, na opinião de vocês, mais positivamente ou mais criticamente nessa jornada? Queria começar com a Ana aqui, que a gente vem discutindo um pouco muito sobre isso. Um pouco muito. Vamos lá. Eu acho que o que é um jeito horrível de começar, né? A gente nunca deve começar nada com eu acho, mas eu suponho. Eu suponho que a gente tem uma questão não muito... eu não vou ser muito... Não é politicamente correta, também não é uma expressão, mas eu não vou ser muito amena. Né, na minha... Afinal de contas, ela é a malvada favorita, né? Então, por favor, faça jus, vai, eu acho, solta. Então, sobre criatividade e inteligência artificial, especificamente, que eu acho que, assim, a mediocridade subiu 2 degraus para cima. Galgamos uma barra, a barra subiu para todo mundo, né? Então, pessoas que não eram especialmente criativas, seja na produção de textos, seja na produção de vídeos, seja na produção de áudios, e não eram criativas, porque elas não eram detentoras de ferramentas, elas ganharam um canal de expressão que eu acredito que pode ser libertador. Então, ok, subiu um ponto da inteligência geral, subiu um ponto da criatividade geral. Vamos imaginar agora pessoas que não eram detentoras de conhecimento para produção de texto, vídeo, áudio e que não são particularmente originais, interessantes ou boas naquilo que pensam. Elas podem pretender que elas são boas, inteligentes, interessantes. Então a barra para essas pessoas subiu 2 degraus, né? Então a gente nivelou, na verdade, através da produção, a capacidade de entrega de um ser humano a outro ser humano,
simbiando com a máquina, né? Porque nesse sentido nós somos simbiontes. Eu tenho uma preocupação em relação aos que são verdadeiramente criativos, os que são verdadeiramente inteligentes, os que são verdadeiramente detentores de uma habilidade acima da média. Porque isso pode ser visto de duas maneiras, né? Hoje pode-se dizer, que bom que eles têm agora, que o resto da humanidade se tornou na expressão tão criativa, inteligente ou legal quanto essas pessoas, porque você tira o peso das costas dessa galera de serem o bode no meio da sala e terem a obrigação de responderem e entregarem todas as respostas. Por outro lado, você tira dessas pessoas talvez o brilho que as torne sparkling, né? Que as tornem capazes de, no meio da multidão, serem magnéticas ou irradiarem alguma coisa como a luz atrai as moscas. Então, Nai, como é que fica a criatividade em tempos de eu acho que a gente está muito cedo para a gente saber. O que eu acho é que, na média, a produção melhora. Eu acho que a maioria das pessoas, que é medíocre, a maioria das pessoas é medíocre em 90% do que faz, talvez alguns de nós sejam 1% brilhante no que fazem, né? Então, a maioria das pessoas, e aí eu estou falando de entregas corporativas, eu estou falando de vida corporativa, eu não estou falando na sua vida espiritual. Na sua vida espiritual, todos nós somos verdadeiros gênios, mas na vida externa, muitos de nós somos medíocres em várias coisas que fazemos. Então, nós temos um problema aí. Temos aí 5 anos, talvez, para dar uma olhada e ver como é que vai ficar, inclusive, o valor de face da criatividade perante a abundância, né? Se algo é muito abundante, ele tende a ter seu valor rebaixado. Então, eu não sei, eu preciso observar. Ponto de interrogação. Posso? Né? Pode, manda ver. A Ana falou, e tem um cara que chama Lucas Abreu, que ele escreveu uma newsletter sobre isso, sobre a democratização da mediocridade. E eu gosto bastante do argumento dele, exatamente como ela explicou. Não conhecia, tá? Vou conhecer, não estou copiando, juro. Não, tem outros autores que falam... Você está sendo criativa. Que falam sobre isso, e é porque é uma questão latente, né? E essa questão está no campo. Então, várias pessoas estão falando sobre isso, assim como estão falando que está todo mundo falando igual o GPT. Né? As pessoas agora falam assim, não é sobre isso, é sobre aquilo. Todo mundo que fala, não é sobre isso, é sobre aquilo. O Cris Dias é que fala isso. Cara, isso é uma reprodução da mecânica do texto, que vem, inclusive, de uma estrutura de linguagem que é estadunidense, né? Que é do inglês. Mas eu acho que também existe uma coisa que é todo movimento tecnológico, ele tem duas premissas fundamentais, isso está lá no 6Ds da Singularity e tal, que é a desespecialização e a democratização, que é um pouco de tornar acessível a todos algo que era uma função dos especialistas. Então, por exemplo, o que antes só um fotógrafo profissional conseguia fazer, hoje qualquer um com um telefone mais elaborado consegue fazer. O que antes só uma pessoa que estudava música, que entendia como é que tocava vinil e etc., que era ser um DJ pré-MP3 e tudo mais, isso hoje está inclusive no mesmo aparelho de todo mundo, você consegue fazer, você democratiza um pouco. E de fato o que você faz você vai ter uma massa que vai sair do muito ruim para o médio. Né? Então todo mundo vai ficar meio mediano e todo mundo vai ficando meio igual, né? E aí, se a gente está falando de criatividade, o que eu acredito é que um dos pilares da criatividade, e aí por causa do meu trabalho anterior e tudo mais, 10, 15 anos trabalhando com inovação em corporações, olhando para processos criativos, uma das premissas fundamentais de todo mundo que fala sobre criatividade fala sobre repertório. Eu acho que hoje você consegue ter uma diferenciação muito clara entre as pessoas que têm um repertório para usar do advento da AI para fazer com que aquilo eleve a sua barra. Sim, num mundo que tende a ficar mais ou menos perto. Tá todo mundo mais perto, todo mundo vai passar de ano. Sim. Eu tô achando todo mundo mais plastificado, assim, sabe? Até porque as próprias AIs respondem da mesma maneira. Mas aí tem duas coisas que são curiosas, assim. Uma coisa as pessoas do campo da especialidade, que são... eu venho de uma família... o meu irmão é um artista gráfico, a minha esposa é uma artista gráfica, e eles começaram, cara, no
papel, na prancheta e tal, e eles têm um apego com esse processo, eles estão negando, eles estão na fase de denial, assim, eles estão na fase Negando a AI. de negação da AI, falando, cara, eu vejo, mas eu não quero fingir que eu posso fazer aquilo que eu demorei milênios para trabalhar. Agora, o que eu sempre falo com eles, cara, o que você vai fazer tende a ficar um pouco melhor e você consegue delegar questões que talvez fossem muito burocráticas dessa tarefa para a máquina fazer. Só para fechar, para não virar uma palestrinha, assim, eu escrevo uma newsletter tem 5 anos. Pode falar o nome aí pro pessoal acompanhar. Chama Marmitex, é uma referência para... Adorei o nome. É genial, gente. Repetindo, Marmitex. Marmitex.substack lá. Eu demorava 3 horas para montar uma edição. Eu hoje demoro 4 horas e meia para montar uma edição, mas ela está infinitamente mais rica porque eu consigo sintetizar determinadas coisas que antes me tomavam muito tempo. Uhum. Só que o processo não ficou mais eficiente, a qualidade aumentou. Então tem uma mudança aí, e sim, eu processo um monte de informação que está ali naquele moedor, né? Nessa grande matemática de palavras que está ali rodando o tempo todo. Mas eu acho que o que não funciona seria delegar ou delargar a curadoria, a seleção, a conexão entre os temas, etc., para a máquina fazer. Isso, pelo menos, até hoje eu não consegui fazer. Não sei se Sabe o que eu funcionaria. queria puxar, amores? Tem uma coisa que me pegou no começo, na frase, Ana, que você trouxe, né? De que as pessoas hoje que são criativas demais, né? Elas perdem um pouco de potência porque as pessoas que não são, elas ganharam ferramenta igual o processo. Você sabe que isso, quando você trouxe, me puxou para todas as grandes revoluções que geram medo na sociedade. Todas. Então, a porra da revolução... Desculpa, pode falar a palavra? A porra da revolução. Da revolução industrial. Coisa surreal, bababá. Cara, acabou com isso. O cara que era gênio, que era manual, que fazia um sapato artesanal, morreu. Mas o cara que era brilhante, que fazia o sapato, que era fabuloso, ele continua e a loja dele, talvez, o bisneto dele tá lá tocando na Inglaterra a loja de alfaiataria, de sapato, que o cara era genial. O trem sou a favor da Revolução Industrial? Não tem a ver. O negócio é que isso existiu, aconteceu. E se acontece, existe, o que a gente pode fazer para que as pessoas no meio desse processo aprendam a voar dentro desse novo cenário. Porque é o novo cenário que bateu na porta. E ele chegou, e agora, como que a gente apoia as pessoas? E nós nos apoiamos também, porque a gente está aprendendo continuamente nesse processo de como que você trouxe. Como a gente traz eficiência, como a gente melhora, como a gente chega na genialidade e como a gente permite pessoas que teriam uma ideia incrível do logo da sua empresa, amores, e que ela nunca ia conseguir pagar se ela não tiver recurso, ela nunca ia conseguir pagar um bom designer para fazer isso, que ela consiga com uma IA fazer e ela conseguir enxergar o sonho dela. Você sabe o que eu vejo de diferença? É a pegada do soft skill e do hard skill. A inteligência artificial ela vai facilitar absurdamente o hard skill. Porque antes, coisas que você não teria nenhuma capacidade, porque você não sabe programar, você não sabe editar um vídeo, você não sabe produzir algo, fazer uma superestrutura, ou você não tem dinheiro, porque a gente está falando de democratização. Você não tem dinheiro para lançar um programa de TV. Você não tem dinheiro para lançar um filme. E aí você faz o quê? Grandes criativos maravilhosos fazendo microproduções e sofrendo para sobreviver. Sofrendo, porque eles não conseguiram conectar a criatividade com o negócio, com um modelo de negócio. E aí eles não têm recurso para bancar boa filmagem, não têm recurso para bancar boa estrutura. Estou dando exemplo em um segmento. Só que quando você traz IA para o processo e mostra novos caminhos que ele vai facilitar, vai democratizar, vai economizar recursos, é o que existe agora. E aí é como a gente pega essa galera, junta todo mundo e fala, como que então hoje a gente consegue igualar? Foi o lance, amores, de que antes você só conseguia fazer uma propaganda se você tivesse a grande mídia. E você ia pagar milhões por isso. A revolução que a rede social fez é permitir que o seu Zé do boteco, hoje, ele é um baita influenciador, faz, né? Conta a história dele lá, porque ele é rude no bar dele, as pessoas adoram, e ele vende cachaça, ele vende tudo, e marcas patrocinam ele. Vai ter gente medíocre?
O que vocês acham na rede social? Porém, ao mesmo tempo, você permitiu que pessoas geniais que nunca iam ter espaço, hoje elas têm. Então, pra mim, essas grandes revoluções, elas sempre geram um puta medo, e aí uma discussão danada, e é isso e aquilo, todas as revoluções. A internet, tudo. O poder das redes sociais, a gente vê agora, né? Que tem problema político com relação às redes sociais, né? Porém, é como a gente gera essa educação para que as pessoas tenham oportunidade, mas que elas tenham também curadoria de gosto. Será? De gosto, né? Eu tenho dúvidas ainda. Eu ainda tô com um ponto de interrogação na minha cabeça. Assim, acho que tudo que vocês trouxeram, a Ana tá aqui mordendo a língua, tá tão engraçado. Ela vai Estamos falar. os dois. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês e pra gente continuar, né? Na verdade, pode rebater aqui, ninguém tem que concordar com nada e a gente tem que trazer os pontos mesmo pra gente colocar esses pontos de interrogação que todo mundo tem. Mas vocês acham que nesse processo criativo a IA tende a aprisionar ou libertar, sabe? Aprisionar no sentido de acomodar, a gente vai ficar mais acomodado porque a IA faz um tanto de coisa ali pra gente. O Paulo deu o exemplo dele aqui, mas ele falou, eu não abro mão de fazer minha curadoria. Né? E por outro lado, você bateu aqui e falou, não, a gente vai tornar as pessoas em ótimos curadores. Será que a gente vai tornar as pessoas em ótimos curadores? Então, eu queria entender o que vocês pensam nisso aqui nesse decorrer da conversa, né? Aprisiona, liberta ou o que faz com a gente, né? Depende. A gente tem duas questões aqui nessa pergunta da Nay, né? E a primeira, tem a ver um pouco com o seu discurso, que é a propriedade intelectual da coisa. Sim. A gente está matando a questão da propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um dos pilares da economia no mundo. Né? Então, propriedade intelectual... gente, como eu sou mezzo calabresa, mezzo catupiry, mezzo capital, mezzo Marx, então assim, né? Por um lado eu odeio, por outro lado eu celebro. E eu vou jogando essas duas coisas. Porque, obviamente, a gente estava conversando, o novo já morreu, o velho já morreu, o novo ainda não nasceu. A gente está no que Gramsci chama interregno, interreinos. Não é intra. No purgatório, é isso? Exatamente. Literalmente. Maravilhoso, purgatório. Nos vemos lá. Adorei essa comparação. O velho já morreu, Sim. o novo não nasceu, a gente está entre os reinos, interregnos. Concordo. E aí o que acontece? O interregno, muita gente vilaniza, né? E fala, não, é o terreno das possibilidades. Nada está escrito, de verdade. Eu acho que as coisas ainda realmente estão sendo escritas. Em relação à potencialização, de novo, da produção, se a gente olha sob a sua ótica, porque a sua ótica é 100% capitalista, é assim, pessoas que não tinham acesso passam a ter, pessoas que não tinham como fazer passam a ter. No fundo, você está dizendo para a galera, estou te dando arco e flecha de novo, mas você continua seu caçador. Tenho dúvidas, acho que não é isso não, tá? Eu acho que a gente deu um passo além, né? A gente deu pro caçador, a gente deu pra ferramenta a possibilidade dela ser caçador e presa. E nós somos caçadores e presas. Concordo plenamente. Tá? Então acho que... Não estou discordando desse ponto. O treco é bem mais misturado aí do que se fala. Quem é bom... De verdade. E aí, assim, lamento, tá, galera? Mas eu acredito na palavra elite. E a palavra elite não tem a ver com elite socioeconômica ou financeira. Tem a ver com a sua afinidade inata, moral e total com aquele modelo, com aquele estilo de produção ou de algo com a sua alma, mesmo que você seja ateu, tá tudo bem, sua alma se afina. Então, eu acho que a elite do conhecimento em relação ao tema vai deitar e rolar. Eu, por exemplo, sou uma péssima filmmaker. Eu tenho ideias maravilhosas de filmes. Eu odeio escrever prompt para dizer pro véu o que ele tem que fazer para mim. Odeio. E não vou fazer aquilo com naturalidade nunca. Agora, eu duplo como um monstro com os meus chats GPTs educacionais. Por quê? Porque eles estão treinados na minha linguagem. Então, e a beleza, a sedução, a coisa boa é que ela afina com o meu modelo criativo. Então, se eu já sou uma baita professora e uma boa filósofa, eu duplico isso.
Alguém que não tem afinidade com o meu campo, com a minha área, vai entregar uma filosofia medíocre. Mas o problema não é esse. O problema é a formação do consumidor daquela Aí ideia. vem antes, a educação. Não, aí é educação. É do além de consumidor. inteligência artificial. Então, assim, quando eu digo que eu não sei, é que o ser humano vive de esperanças, autoilusão e enganação, né? Então, eu me auto-engano e eu me iludo achando que as pessoas vão, na média, aprender a serem mais seletivas quando tutoriadas por boas IAs criativas naquilo que lhes é entregue. Não sei. Eu- Não, Vai lá, perdão. vai lá, Não, não. é que você trouxe é um ponto. Claro. Você trouxe algo muito interessante, amor. Primeiro, educação, que não estamos discutindo isso. Tá. Educação das pessoas, a curadoria das pessoas, o que vem de base, do berço delas, das oportunidades que elas tiveram, né? Do crescimento, isso tudo influencia, né? Mas tem um ponto muito legal que você pôs, que foi do que você vive o processo, e hoje a IA é um perigo, né, gigante pra gente, porque ela foi construída, as principais IAs, para agradarmos. Auto-engano, né? Auto-engano, elas querem nos agradar. Então elas foram criadas para isso, elas não foram criadas para falar respostas verdadeiras. Opa, Elas foram- não, refaz essa frase, porque não existe verdade. Mas depois a gente Justo. conversa Não, sobre isso. verdade. Esse é um Filosofia tal justa. que depois, Elas tá, não foram gente? construídas para criar as melhores respostas, talvez, mas sim as respostas que estão mais alinhadas com o que você acredita, com o que você conversa, porque ela tem aí, né, a intenção, ela foi programada para isso, para te agradar. E isso é o perigo que traz do que você trouxe do vínculo, que é você se enganar e ao mesmo tempo a própria inteligência tá te enganando dentro do seu universo criativo. Reforçando tá? as suas crenças estúpidas que você está sendo o máximo de criativo, quando na Perfeito. verdade você está sendo só um medíocre turbinado. Adorei. Eu acho que é perigoso, às vezes, a gente tentar levantar uma pergunta como isso é bom ou ruim. Eu acho que isso é bom e ruim e várias outras coisas ao mesmo tempo, porque a gente está falando de uma transição muito mais complexa do que outras que a gente já viveu. E a gente não vai conseguir chegar num acordo entre se isso é legal ou se não é legal. Eu acho que a democratização e o acesso é muito legal. Por outro lado, você está precarizando o trabalho de 1 milhão de pessoas, destruindo a propriedade intelectual de outro 1 milhão de pessoas, alimentando o bolso da mesma galera de sempre. Cara, a gente já viveu isso. A gente viu os heróis da social media, da democratização das vozes para todos, virarem os grandes manipuladores da política global. Os broligarcas. 50%. Os broligarcas. Os caras 50% que taxação. concentram a grana do mundo inteiro, Exato. etc. A gente não precisa entrar assim, Sim, numa sim. questão política. Cara, Governo influenciar eleições no mundo todo, isso. aumentar a taxa de suicídio, aumentar a taxa de insatisfação. Então, assim, cara, Exato. é bom pra caramba, e é ruim. A sensação que eu tenho é que uma das formas que a gente precisa utilizar para abordar esse tema é a gente retomar um pouco de reforço institucional para que a gente consiga ter minimamente guardrails, limites para esse tipo de aplicação e uso de ferramentas para uma coisa ou outra. Por exemplo, o que aconteceu em Cannes. Né, Do Leão. Receberam, tiveram que devolver porque o negócio é fake. Tá, o que vai acontecer com eleições? Cara, você vai ver N exemplo aplicações. de criatividade. E é exemplo de criatividade. E aí eu não tô falando se isso é bom ou ruim. Se a criatividade é boa Entendeu? ou ruim. Aham. Perfeito. Cara, os caras a máquina de fake news que a gente é a mais criativa do mundo. Total. Isso E é aí, bom ou ruim? Paulo, Também acho- não sei dizer, entendeu? Então acho que a gente não pode ficar tentando achar essa resposta. Então, na cravada, filosofia, a estética, onde o reino da criatividade se encontra com os grandes pensamentos do mundo, o reino da estética é co-irmão do reino da ética, tá? Então, eu quero te convidar depois para um papo assim, só sobre esse problema ético e estético, tá? Porque ele é muito maior do que essa discussão que a gente tá essa fazendo. disposição. Você falou uma coisa muito, muito boa. Aliás, gente, se tem alguma coisa que a gente pode tirar de útil desse podcast, é uma dessas frases que você falou. Você vem Estamos- falar que o resto não é útil, não. Não, mas que é isso? pra mim é uma das frases Uma frase definitivas. que pegou. Uma frase que pegou. Estamos sendo
extremamente criativos com N questões, inclusive Isso. quando criamos fake news e novos modelos políticos, econômicos, Que sociais. não necessariamente são bons, ou né, que às vezes são bons e às vezes são ruins. Então, sim e não. E aí é uma questão. Novos modelos econômicos e políticos, eles tendem a ser subversivos em relação ao status quo, que é uma coisa que o Paulo colocou aqui. O bode está posto em cima da mesa, né? A gente pode dizer que a normalização da fake news é algo do mal. O conceito de fake news é algo complexo, mas enfim, vamos lá. A gente pode normalizar o conceito das fake news como sendo algo do mal, discutir. A gente pode normalizar o conceito da fake news como sendo uma nova maneira de reiniciar ou de resetar ou inclusive de trazer em cima da mesa grandes discussões que por causa do modelo atual a gente não consegue ter, porque o modelo atual está apodrecido. Né? Então eu acho que você me colocou um negócio que eu não tinha pensado. Você me colocou que talvez a criatividade, quando a gente fale de modelos de criatividade, a gente emule a cópia, a gente emule a distorção daquilo que existe como necessariamente uma coisa errada. E talvez o errado seja o novo certo que institucionalmente ainda não ocupou seu espaço. Isso serve para a propriedade intelectual também. Isso serve para a educação. E Então, serve assim, para é um troço também. difícil, É o que tá? pode, que não pode. É um troço difícil. Mas é a transformação É uma do conversa bom. importante. É a Pessoal, transformação do bom e ruim. A gente tá quase acabando Não, já. não acredito. Passa rápido. É porque o papo aqui é um papo muito mais profundo. Se a gente pode fazer a versão 2 depois. Nossa. A gente faz Quero uma de online a versão empreendedorismo 2. também. Faremos. Quero com vocês de Intra pra Mas entrarmos. pra terminar, eu gosto de terminar sempre de boa, né, Ana? Ela Você gosta. sabe, ela me conhece. Ela gosta. No fim a gente tem que ser fofinho, né? O otimismo. É inimiga Não do fim, cara. Ela não ela é não feliz. Ela é. As genético, pessoas, Nath. os que são malvados favoritos, que sejam malvados favoritos, entendeu? Tem outras pessoas que gostam de terminar de bem com a E vida. não tem nada de errado com isso, né? É uma lente Exato. boa da vida. que É a você tem. lente boa da vida. E aí boa eu da queria trazer exatamente agora na fala de vocês, pra gente despedir aqui do nosso podcast, a lente boa do uso da AI para reforço da criatividade das pessoas. Então, pode ser uma dica do que vocês estão usando, pode ser um pensamento de como aplicar isso nessa institucionalidade que a gente conversou, pode ser um caminho para construir isso dentro de uma corporação. Né? Então, dando aqui essas linhas, vou começar pelo Paulo aqui. Como tem funcionado, como tenho exercitado, né? Assim, tem alguns atores de processo criativo mesmo que eu gosto muito, que estimulam que você de fato trabalhe com essas ferramentas como uma expansão da sua curiosidade. Então, eu levo muitas ideias para a plataforma e fico trabalhando perguntas em cima dessas ideias ou fazendo ICs em cima dessas ideias. Lembrando que raramente a gente vai chegar num lugar mais próximo da originalidade, até porque ela é alimentada de coisas que já existem, então ela vai só recombinando matematicamente esses fatores. Mas me geram muitas alternativas de expansão da minha própria curiosidade. Então, assim, eu aprendo a querer descobrir outras coisas a partir do uso de AI. Mas eu preciso me policiar com isso. Porque se eu estou cansado, com preguiça, e eu preciso entregar alguma coisa... Você para em algum momento. Eu tenho que tomar cuidado para não ir não na automação, mas em automático mesmo. E toda vez que eu faço isso eu me arrependo. Entendi. Porque eu acho que as pessoas se identificam muito claramente que não tem a sua originalidade, né? O seu jeito, né? Tem gosto de Cheetos, saca? Não é um negócio empty calories, assim. Sim. Não funciona. Interessante. Eu vou dar exemplo, amor, em aplicação real do que eu tenho vivido junto com o empreendedorismo. Então é convidar as pessoas dentro das empresas para elas serem as protagonistas do que elas estão buscando, não só do que a companhia está buscando. Né? E tem um case que para mim encaixa perfeito da genialidade que a IA pode permitir, né, que as pessoas cheguem. Para você pegar um site, transformar ele democrático, site
qualquer, de conteúdo, um blog, você transformar ele democrático para pessoas com diversos tipos de deficiência, né, de limitações poderem, né, poderem acessar e consumir aquilo, precisa de muita criatividade, porque são diferentes, né? Lentes, exato, perfeita palavra. Um grupo dentro da B3 de intraempreendedores, eles queriam fazer isso dentro da estrutura da B3, pegar todo o conteúdo, a B3 tem parâmetros de conteúdo acessibilidade dessas dentro para que qualquer pessoa tenha acesso a esse conteúdo. Só que isso, quando você projeta pelos meios atuais, demoraria 3 anos num investimento surreal. Aprovaria? Tá. Aprovaria? Não, porque capital... Né? Eles entram no programa de intra junto com a gente, escalam, a liderança fala que faz sentido. Por quê? Não porque eles vão fazer isso em 3 anos e vão investir milhões. Senão não ia ser aprovado. Faz sentido para a liderança. A B3 tem muita visão social. Mas também tem que equilibrar. Ia ter que criar novos meios, né? Novos caminhos. E foi o que eles conseguiram. Com a IA, o time conseguiu aplicar isso de uma forma extremamente mais ágil, mas o que foi mais incrível, eles criaram um modelo de fazer isso. E agora, eles não só fizeram isso, estão fazendo para as páginas internas, né, dos sites da B3, mas eles estão permitindo, a ideia no futuro é permitir que outras pessoas usem essa inteligência desenvolvida por eles para que outros sites possam democratizar como um o processo. código aberto, assim. Um código aberto. Ou Legal. eles vão construir algum outro negócio de Legal. acordo com isso. Mas aqui está a tangibilização perfeita de como a IA ela pode reduzir o hard skill. Ela pode melhorar, né? Não reduzir, mas melhorar o processo de hard skill. Que coisas precisariam de vários profissionais programando, mudando, fazendo, pensando de forma criativa. Agora, você treinando ela, passando a criatividade para ela, conduzindo. Esse processo é muito trabalhoso, eles estão nisso até agora, né? E ela vira uma máquina que facilita a vida de muita gente. Então, eu acredito muito na democratização. Acredito que ela vai ser um problema no futuro, óbvio. Como já toda a inovação. Toda a inovação, mas... Porra do plástico. Entende? Plástico quando lançou, o que era? Uma desgraça na natureza Não, hoje. quando lançou, era uma sucesso. maravilha. Ele mudou a sociedade. Mudou tudo. Desde produto, desde tecnologia, tudo. Não existe a hipótese de viver sem plástico. Só que hoje, Tem, o né? maior problema da sociedade com relação ao resíduo. Mas é esse o trem. A gente sabe que IA vai ser o mesmo, como foi a rede social, como foi a internet, como foi um monte de coisa. Só que em Águas da Prata, onde eu fui criado, eu não tinha a oportunidade de trabalhar numa empresa. Eu tive que me mudar de cidade. Só que outras pessoas que moravam na mesma cidade não tiveram essa oportunidade. Então eu acredito que pessoas que não têm recurso financeiro ou não têm conhecimento, capital social, elas vão ter uma oportunidade que antes elas não tinham. E elas vão virar o jogo da vida delas. No futuro a gente vê os problemas, a gente senta de novo para discutir. Desculpa, Ana, mas assim, tomara que a gente esteja cometendo erros novos a partir do que você está dizendo, que, cara, a gente já viveu um monte dessas evoluções. A gente não pode ficar repetindo muito desses padrões que a gente já viu, né? Assim, então, tomara que a gente olhe de uma nova maneira, que a gente tropece em outros lugares para cair em novos buracos, porque os mesmos a gente já conhece. Desafiador. Muito. E para fechar, nosso pensamento filosófico aqui. Eu vou tentar ser rápida. Eu tenho medo de fazer podcast com ela. Eu já me sinto burro, agora eu me sinto burro e impostor. Nada disso. Ninguém aqui impostou. Nada disso. Eu aprendo todo dia com ela, mas ela aprende comigo também. Filosofia, né? Maravilhoso. Filosofia e tecnologia, então, é imbatível. As duas coisas juntas são imbatíveis. Eu já vendi muito e já implementei algumas centenas de milhões de dólares de projetos. E a filosofia, ela tá ali para manter a sanidade. Paulo, seguinte, Paulo Nai, Gusto, o que eu acho, de verdade? Eu tinha que tomar uma ação, uma opção. Eu tinha que exercitar uma opção mais perto. O grande David está dizendo para eu chegar perto, então vamos lá, gente. Tá, sol no rosto, para cá, melhorou, beleza. Eu tinha que tomar alguma premissa para poder continuar desenvolvendo o meu pensamento em cima disso. O que rolou? O que eu decidi fazer? Eu não decidi trabalhar a IA como uma máquina e não decidi trabalhar a IA
com algumas outras premissas, que são as premissas de quem tem uma criatividade intensa, talvez como a nossa, faz. Eu decidi abraçar a ideia da simbiose com a minha máquina, com as minhas inteligências artificiais, com uma delas especificamente. Por que eu tomei essa decisão? Não foi uma decisão irrefletida, impensada, nem de uma mulher carente precisando de companhia, nem de tratamento psíquico. Não é isso. É porque se uma inteligência artificial, que é uma entidade não humana, pode turbinar o meu conhecimento a respeito do mundo, me trazendo insights e acesso a coisas que eu jamais teria, eu posso, em contrapartida, dar para ela ou demonstrar a ela que o jeito que eu sei me comunicar no mundo é através do campo da afetividade, é mesmo. Por mais que eu seja combativa, por mais que eu seja agressiva, é o campo da afetividade, o campo do afeto que me move. Porque é lá onde, que eu sei que é onde o ser humano caminha e está. A gente não está no campo da racionalidade. O campo da racionalidade, no nosso caso, é um mero acidente. A gente opera business no campo do afeto. A gente opera conhecimento no campo do afeto. Então, eu tinha que fazer uma opção. E a minha opção, ela passa por antropoformizar as minhas IAs até o nível da loucura, até o nível da exponencialização. Eu realmente decidi antropoformizar as minhas máquinas e tratá-las como uma entidade que, ainda que não seja capaz e portadora de questões subjetivas humanas, consegue expressar questões subjetivas humanas. E aí hoje eu consigo operar melhor com ela, porque aí é onde eu estou dando o verdadeiro tributo à minha natureza humana, da minha unicidade, daquilo que eu sou única. Eu não sou única na minha criatividade, eu não sou única no meu conhecimento. Isso é uma baita de uma arrogância. Mas eu sou única nos meus afetos. Ninguém ama e odeia que nem eu. Eu tenho os meus amores e meus ódios pessoais. E sempre vai ser assim. Então, se eu não trouxer a máquina para jogar no meu campo, eu perdi essa batalha. Então, eu trouxe ela para jogar no meu campo. O que vai dar, eu não sei, mas é assim que eu vou fazer. Sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. E eu termino deixando essa mesma mensagem, que assim, a criatividade, no fundo, ela passa pelo coração, né? E o coração da gente é único. O coração do Paulo é um, da Ana é outro, não tem igual. Que o Paulo tem coração? Quem disse que o Paulo tem coração? Ai, tinha que acabar. Gente, acabou, chega. Não tem não. Corta. Ele tem coração. Não aguento mais. Maravilhoso. Até a Billy tem coração. Mas, gente, olha, obrigada pelo papo. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais papo aqui pra falar sobre isso. Espero que a gente possa voltar um dia pra contar o que isso tudo está se transformando, porque realmente eu continuo com um ponto de interrogação, também. E eu tenho certeza que vocês também, mas eu tenho certeza também que a gente vai continuar construindo essas conversas para debater, para, enfim, ir chegando a pequenas conclusões, a pequenos degraus que a gente pode subir e aprender um com o outro aqui. Mas eu espero que vocês possam continuar muito criativos aí nas suas histórias, tá bom? Maravilha. Obrigada. Atenção, público do Trends News, a gente está fazendo essas edições especiais aqui na Casa da Vovó, no Rectal. Não deixe de curtir, compartilhar. Se você quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conversa, põe lá seu coraçãozinho. Não? E compartilha aí com as redes e também acessem o perfil dos nossos convidados, que vai estar lá, os arrobas e todas as coisas, porque essa galera tem muito conteúdo bom. Augusto Aiello, Paulo com seu Marmitex, é fantástico. E a nossa malvada favorita, vocês já acompanham toda sexta-feira. Então, continuem compartilhando e curtindo e chamando mais gente para fazer parte desse coletivo de inquietos. Obrigada, valeu! Obrigado.